Sabia que um conflito envolvendo drones do outro lado do mundo, lá no Golfo Pérsico, poderia ser o exato motivo pelo qual um aparelho de ressonância magnética em um hospital local simplesmente pare de funcionar? É, ou a razão, tipo, pela qual a tela de um smartphone fique incrivelmente cara e quase impossível de substituir. Exato. Porque a intuição logo diz que o problema seria, sei lá, a falta de componentes eletrônicos ou talvez vidro. Aham. Mas, na verdade, o grande culpado seria a escassez de um gás que a maioria das pessoas associa só a balões de festa infantil, o hélio. O que ilustra perfeitamente a fragilidade oculta desse nosso sistema global. Com certeza. Quando a gente olha para a geopolítica agora de 2026, a percepção de risco mudou de ameaças isoladas para um verdadeiro contágio em cadeia, sabe? Onde o bater de asas de uma borboleta militar numa região desliga as máquinas em outra. É bizarro pensar assim. E é justamente para entender essas correntes invisíveis que a gente está aqui. Então, ok, vamos desempacotar isso. A missão da nossa análise de hoje é conectar os pontos entre essas várias ameaças militares. Sim, de Taiwan ao Oriente Médio. Isso. E explorar o verdadeiro e surpreendente mecanismo econômico que é acionado quando essas tensões transbordam. E, claro, entender como nações emergentes, especificamente o Brasil e a América Latina, estão manobrando nesse tabuleiro de xadrez todo caótico. E para montar esse quebra-cabeça, a gente vai cruzar informações de uma pilha de fonte bem densa hoje. Ah, bem densa. Temos relatórios estratégicos do Council on Foreign Relations e do Instituto Monitor the Democracy, além de dados históricos super profundos do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, o EBRD. Aham. E também vamos olhar aquele índice Global Firepower e o famoso relógio do apocalipse. Mas prometo a quem nos acompanha que, por mais pesado que o tema pareça, o objetivo aqui não é listar tragédias. Não, de forma alguma. A ideia é trazer clareza, né? Exato. Queremos desvendar os bastidores. E para começar, a gente precisa olhar para os termômetros do pânico global. Os famosos indicadores de crise. Isso. Em janeiro de 2026, os cientistas do relógio do apocalipse ajustaram os ponteiros para apenas 85 segundos para meia-noite. Nossa, muito perto. Muito. Só para dar contexto, esse relógio existe desde 1947, logo depois de Hiroshima. E, teoricamente, nunca estivemos tão perto de uma catástrofe. Eles citam uma tempestade perfeita, a guerra na Ucrânia, tensões do Oriente Médio, clima, inteligência artificial sem regulação. O que é fascinante aqui é observar o peso simultâneo dessas crises. O relatório do Council on Foreign Relations, o CFR, até ecoa essa urgência, mas foca de um jeito muito mais tático em Taiwan, sabe? Aham. Eles apontam a ilha como o barril de pólvora mais complexo, argumentando que o planejamento ocidental está operando com premissas ultrapassadas. Mas aí eu preciso fazer um papel de advogado do diabo e questionar esse relógio em si. Como assim? Não seria esse relógio tipo um alarme de incêndio super sensível na cozinha que dispara só porque alguém torrou um pão e aí acaba deixando todo mundo anestesiado pelo cansaço em vez de ajudar de verdade? Ah, entendi o ponto. Pois é, nas nossas fontes, o psicólogo Steven Pinker faz uma crítica dura a isso. Ele diz que o relógio é uma manobra política inconsistente, que serve mais para induzir pessimismo crônico nas pessoas do que gerar ação racional dos governos. Olha, essa crítica faz todo sentido, especialmente sobre o risco de gerar apatia, né? O simbolismo dos 85 segundos pode ser debatido o dia todo. Claro. Mas o que os relatórios militares sobre a Ásia descrevem independe de metáforas. O risco tático é palpável. O CFR detalha que aquela ideia antiga de uma crise em Taiwan sendo só China contra Taiwan e Estados Unidos, isso não existe mais. O que me lembra uma metáfora que li nas nossas anotações sobre o problema dos três corpos. A da física? Essa mesma. Para quem não conhece, é assim, se você tem dois planetas no espaço, a gravidade entre eles é previsível. Mas no momento que adiciona um terceiro corpo, o sistema entra em colapso matemático. Vira um caos. E pelo que os relatórios mostram, Taiwan nem é mais um problema de 3 corpos. É um problema de 5 ou 6 corpos. Nossa, essa analogia é perfeita para o que os estrategistas chamam de escalada horizontal. Que seria o conflito espalhando no mapa. Exato. Se espalhando de forma geográfica e caótica. Porque pensa bem, as bases americanas em Guam ficam muito longe.
Para qualquer operação funcionar, os Estados Unidos precisam operar do Japão, Entendi. o que atrai o Japão imediatamente para o alvo. As Filipinas também seriam arrastadas. E a imprevisibilidade piora, porque a Coreia do Norte poderia usar a distração para agir contra o Sul. Caramba! E a Rússia ali do lado, no Mar do Japão. Precisamente. Mas espera aí, se a geografia obriga tanta gente a entrar na briga e os navios não podem ficar parados no estreito porque viram alvos fáceis, de onde a guerra seria operada? A frente de batalha muda de lugar. Muda de lugar e de dimensão. E aí entramos na escalada vertical. Escalada vertical? É. Aquela ilusão de uma batalha naval clássica precisa ser esquecida. O primeiro movimento não seria no mar, seria na órbita da Terra e nas redes de fibra ótica. No espaço e na internet. Exato. O CFR prevê ataques diretos contra infraestrutura civil, destruição de satélites e ataques cibernéticos massivos. O objetivo seria derrubar redes elétricas e sistemas de água. Nossa, então uma briga por uma ilha começa no espaço sideral. Sim, e no limite mais sombrio, eles citam que armas nucleares táticas poderiam ser colocadas na mesa logo nos primeiros dias, não como o último recurso, mas como intimidação inicial para o Japão não liberar as bases. Que loucura. A escalada sai da água, vai para o espaço, entra na internet civil e flerta com a ameaça nuclear em dias. Isso é a ASA, que é uma panela de pressão teórica, né? É um modelo de como se espalharia militarmente. Mas a gente não precisa teorizar sobre o contágio econômico, porque o Oriente Médio está dando uma demonstração ao vivo de como uma crise localizada quebra a cadeia de suprimentos global rapidinho. A transição da teoria militar para a prática econômica é brutal mesmo. O Instituto Monitor da Democracia desenhou os cenários pós-fevereiro de 2026 ali no Oriente Médio. E como ficaram essas projeções? Eles dividem em 3 trajetórias. A primeira, com uns 40 a 45% de chance, é uma guerra regional completa. O Estreito de Hormuz fecha e o petróleo pode bater $200. $200 o barril? Isso quebraria muita coisa. E as outras? A segunda, com 30 a 35%, é um impasse prolongado. O bloqueio é intermitente e a instabilidade vira regra. E a terceira, uns 25 a 30%, seria um acordo forçado por pressão financeira. E essa pressão financeira é o que afeta todo mundo. Quem está ouvindo a gente agora, tipo, indo ao supermercado ou tentando comprar um eletrônico, deve se perguntar o que os drones no Golfo têm a ver com a minha inflação. E a resposta não é só petróleo, né? Exato. É a surpresa do contágio das commodities. A gente sempre pensa que vai faltar gasolina, mas a cadeia é mais funda. Voltando àquele exemplo do hélio, o Catar produz mais de 30% do hélio do mundo. Por que isso importa tanto para a tecnologia? Porque a fabricação de semicondutores, tipo os chips de celular e carro, gera um calor extremo. E eles precisam de ambientes quimicamente imaculados. O hélio é um super resfriador natural e inerte. Ele não reage com os materiais do chip. Sem o Catar, a indústria não consegue resfriar nada sem contaminar as peças. É um apagão tecnológico por causa de um gás. E o impacto chega até a comida, através da amônia e da ureia. O Golfo domina a exportação desses compostos que são a base dos fertilizantes. Sem ureia, não tem plantio. Exato. Os dados mostram que os preços da ureia dispararam 50%. Então, quando a carne e o pão encarecem, não é só o frete, é o custo de fazer a planta crescer. Fora a escassez de gás de cozinha que está forçando a Índia a racionar reservas. É a prova de que fronteiras econômicas não existem mais. E se conectarmos isso ao quadro geral, vemos a reação dos países do BRICS. É um espetáculo de contradições. Aí é que a coisa fica realmente interessante. Eu li isso e pensei num divórcio mega litigioso. Como assim? Sabe aquele casal que se odeia, mas eles são donos de uma empresa super lucrativa e precisam administrar juntos todo dia? Politicamente, os BRICS estão rachados. Brasil, Rússia e China de um lado, condenando Europa e Israel. E do outro, Índia, Arábia Saudita e Emirados Árabes, furiosos com os ataques do Irã que ameaçam o petróleo deles. É um atrito político gigante mesmo. Mas, financeiramente, eles nunca estiveram tão unidos. Os relatórios chamam isso de gradualismo prático. Essa fratura não atrasou a desdolarização, ela acelerou. O medo das sanções e do sistema SWIFT criou uma engenharia financeira paralela. Vale até explicar o SWIFT, porque ele não é um banco que guarda dinheiro, né? Não, não é. É basicamente um WhatsApp super seguro só para bancos. Se um país é banido, ele não perde o dinheiro, mas perde a capacidade de avisar o mundo que pagou.
fica cego e mudo no comércio. Ninguém quer ficar cego e mudo. É por isso que os BRICS estão agindo rápido. Impressionantes, 95% do comércio entre Rússia e China já é fora do dólar. Usam rublos e yuans. E a Índia com as rúpias? Isso, comprando petróleo dos Emirados em rúpias. Essa dependência mútua tornou o isolamento econômico impraticável. Entendi. Então a guerra espalha inflação para o mundo todo. Mas isso me levanta uma dúvida incômoda sobre os países que estão lá lutando no fronte. Qual é o custo real para eles? Aí entra aquele estudo colossal do IBRD sobre as cicatrizes de longo prazo. Isso, eles avaliaram quase 400 guerras, e a metodologia dos controles sintéticos é brilhante. Sim, é como criar um clone nos dados. Explica melhor como funciona isso. Imagina um país A que entra em guerra. Para saber o estrago real, os economistas não podem só comparar o país depois da guerra com o antes dela. O mundo muda, né? Claro, tem tecnologia nova, outras crises. Exato. Então o algoritmo pega pedaços de vários países reais que ficaram em paz e tinham economias parecidas, e costura tudo para formar um país assintético, um clone. E aí comparam a trajetória devastada com essa linha de base pacífica. É uma forma super limpa de isolar o efeito da guerra. E os clones revelam que a geografia é tudo. Se o conflito no seu território, o PIB per capita despenca uns 7% no primeiro ano. É um abismo profundo, e guerras civis são piores ainda. Mas lendo os dados eu bati num ponto que me deixou bem desconfortável. O estudo diz que lutar uma guerra fora do próprio território pode, ironicamente, até aumentar o PIB do país agressor. Devido a gastos militares e uso de capacidade ociosa. Peraí, isso significa que, na matemática fria, lutar uma guerra destruidora no quintal dos outros pode ser um bom negócio financeiro para um governo? Eu sei, é uma contraposição que causa repulsa moral. Mas os números históricos apontam para esse paradoxo. E para entender como isso acontece, a gente precisa olhar para a diferença entre fluxos e estoques na economia. Ah, os fluxos e estoques. O PIB é um fluxo. É o dinheiro trocando de mãos num ano. Se um país produz milhares de mísseis, contrata soldados e gasta com logística lá fora, a atividade econômica ferve. O fluxo aumenta. E o PIB sobe. Exato. Mas o PIB é cego para a tragédia estrutural. Entendi. É como se o fluxo fosse o salário e o estoque fosse a casa própria. Bela analogia. Tipo, ganhar muito dinheiro fazendo hora extra porque a sua casa está pegando fogo e você precisa pagar os bombeiros. O seu fluxo de caixa aumenta, mas você está perdendo seu patrimônio. Perfeitamente. O estoque é o capital acumulado de uma nação. A infraestrutura física, hospitais, pontes e o mais importante, o capital humano. E o relatório alerta que o fluxo pode até melhorar depois por causa da necessidade de reconstruir, mas os estoques ficam mutilados, né? Sim, a destruição do capital humano afeta gerações. Crianças perdem anos de escola durante bombardeios. O país reconstrói a ferrovia, o que movimenta o PIB, mas gastou vidas e energia só para voltar ao zero. E como a guerra no próprio quintal destrói tudo, a única saída racional é ficar longe da linha de frente e virar o fornecedor indispensável do caos. O que nos traz para o Brasil e para a América Latina. Esse é um estudo de caso complexo, porque os dados brutos de 2026 enganam. O índice Global Firepower colocou o Brasil em 11º lugar nas maiores forças militares, passando a Alemanha. Mas tem que ler isso com muito cuidado, não tem? Porque ele conta soldado e blindado, mas ignora a logística real, a aliança, a coesão. Ter tanque no papel não é o mesmo que projetar poder lá no outro continente. Exatamente por causa dessa limitação, a estratégia nunca foi projetar força agressiva. A postura histórica brasileira é focada em neutralidade e conciliação. A tal da autonomia pela diversificação. Isso, manter portas abertas com os Estados Unidos, Europa, China e Rússia. E manter pragmatismo com o Irã e o Golfo, por causa da dependência dos fertilizantes. Então a ideia é ser o mediador amigável. Mas os relatórios dizem que é difícil, né? Porque falta peso militar global e sobra instabilidade política interna. Falta credibilidade política nessas mesas de segurança pesadas, mas a relevância econômica e material atinge um pico histórico.
O Instituto chama a região de nova âncora energética. O Porto Seguro Vital. Sim, o pré-sal no Brasil, a Guiana com 85% de sucesso nas perfurações e a Argentina com Vaca Morta. Juntos já eram 28% do petróleo global. É muita energia jorrando longe de bombardeio. Então, o que tudo isso significa na prática? O Brasil se viu num equilíbrio bizarro, porque a guerra encarece o combustível. Aí o governo, em 2026, zerou o imposto do diesel internamente. Para blindar a população. Exato. E para fechar a conta, tacaram uma taxa de 12% na exportação de óleo cru. É uma corda bamba diplomática. O país se protege da inflação importada e ainda lucra vendendo para o mundo desesperado por energia. E o Chile faz o mesmo com o cobre. Resumindo a nossa jornada, o Brasil aparece armadão no índice em 11avos, mas na real aposta tudo em seu posto de gasolina e o celeiro diplomático de um mundo que está queimando. Porque a maior fortaleza do Brasil não está no exército, está na geografia abençoada, longe da escalada asiática, longe da Europa e cheio de comida e energia para suprir as falhas do Oriente Médio. E assim chegamos ao fim da exploração de hoje. Começamos com aquele relógio em 85 segundos, vimos o caos tático na Ásia e o ciberespaço. O contágio do hélio e da ureia, né? Isso, forçando o BRICS a driblar o SWIFT. Entendemos a diferença brutal entre fluxo financeiro e estoque humano nas guerras e vimos o Brasil se equilibrando nesse tabuleiro. Mas, para não quebrar a nossa tradição, eu quero deixar uma provocação final sobre esses dados do IBRD. Manda. Se lutar uma guerra longe de casa protege sua população e pode até impulsionar sua economia no fluxo, a pergunta assustadora que fica é: será que a arquitetura moderna da economia não está, sem querer, incentivando as superpotências a travarem guerras eternas por procuração, sempre no quintal de países menores, só para manterem a própria riqueza intacta? Nossa, esse é um questionamento bem pesado. Muda totalmente o jeito que a gente vai ler o noticiário amanhã. E a resposta para isso não está em um relatório só. Então, continuem investigando. Até a próxima análise.